calorento, precisa de um ventilador. Boa noite, meus irmãos, graça e a paz. Vamos então retomar, após aquele culto de organização, vamos retomar a nossa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Costume daqui da igreja que a gente pregue livros sequencialmente, do início ao fim. Nós estamos em Atos capítulo 15. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 15. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo nos versos 36 a 41. É um texto curto, mas tem muito a nos ensinar. Talvez não seja um texto que é comumente visto sendo pregado, que ele trata de um tema difícil, de coisas que a gente não gosta de ver na Bíblia, que são brigas, desavenças entre os próprios santos de Deus. Mas a Bíblia nos ensina sobre isso e é importante a gente meditar sobre o assunto. Atos 15, de 36 a 41. Acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Até aí, oremos. Pai amado, nós estamos diante da Tua Palavra e a Tua Palavra sempre tem o que nos ensinar. E eu peço a Deus que o Senhor nos instrua por meio desta história, essa pequena história que trata de uma desavença entre servos do Senhor, e que o Senhor nos instrua por meio desse relato. E nos ajude a sermos servos melhores do Senhor e a amarmos mais ao Senhor. É o que eu peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quem aqui nunca passou por discussões ou desavenças, ou teve aquele rancorzinho no coração, sabe, que fez você tomar um caminho que não era aquele que você queria, ou que não era aquele que você planejava? E o pior é que às vezes são discussões com pessoas até então queridas, ou com as quais você gostaria de caminhar mais junto, mas devido a essas discussões, esse mundo caído em que a gente vive, essas situações ocorrem e separações acontecem, ressentimentos muitas vezes ficam e novos caminhos são tomados por conta disso. Quem nunca passou por esse tipo de situação? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer umas ilustrações culturais aqui. Eu vou utilizar de uma história que eu estava lendo recentemente aqui para ilustrar. Eu estava lendo recentemente a biografia de um homem chamado Steve Jobs. Você deve conhecer, ele fez muitas coisas que estão no seu bolso agora. É o criador da Apple. E talvez você já tenha ouvido falar nele. E na sua mente, considerada brilhante e tudo mais, acima do seu tempo, ele faleceu tem alguns anos, 2011. E na história de vida dele, ele conhece um outro grande gênio da eletrônica chamado Steve Wozniak. Quem é da eletrônica talvez conheça, porque também foi um grande gênio. Eles se conheceram na adolescência ali, juventude, e então eles começaram a andar juntos, a ter ideias juntos, a trabalhar juntos nessas coisas que eles gostavam de eletrônica, de construir isso e aquilo. E
Então eles se tornaram amigos. Certa vez eles viram numa revista eletrônica que existiam hackers de telefones que conseguiam de alguma forma fazer ligações para lugares distantes sem pagar nada, ou seja, inventaram alguma coisa que chegou nisso. Aí os dois se olharam e falaram assim, a gente consegue fazer isso também. E aí eles construíram um negócio que foi chamado de caixa azul, e deu certo a construção deles. Eles ligaram, resolveram, vamos testar, vamos ligar para o Vaticano, vamos falar com o Papa. E acredite se quiser, eles conseguiram ligar para o Vaticano. Pena que no Vaticano era 5h30 da manhã e o Papa estava dormindo. Não passaram a ligação. Enfim, Jobs, ele tem uma mente bem à frente do seu tempo. Ele olhou para aquilo e falou, peraí, isso aqui é grandioso, a gente pode vender isso daqui. A gente pode fazer dinheiro com isso daqui. E eles, então, construíram mais, conseguiram vender muito bem. E eles pensaram, uai, dá para a gente viver com isso aqui. E aí foi construída ou criada a Apple. Não sei se você conhecia, mas essa é a história da Apple. Bom, mas isso não tem a ver com o texto que eu estou querendo dizer. O que tem a ver é depois disso. A amizade e o conhecimento dos dois fez surgir esse algo grandioso, mas não permaneceu assim para sempre. A Apple cresceu e em certa época não estava muito bem de vendas e o Wozniak, o outro, né? Ele percebeu isso e ficou meio chateado, insatisfeito e tentou fazer alguma coisa, mas ele foi escanteado. Por quê? Porque ele não era da cúpula alta mais, ele gostava mais de mexer no desenvolvimento dos produtos, né? Então ele foi escanteado, deixado de lado, mas ele continuou suas criações. E aí ele resolveu construir um controle remoto universal. Naquela época era algo diferentão, né? Hoje a gente vê aos montes aí, mas naquela época era inovador. Só que o que o Jobs fez? Ele percebeu que ele estava insatisfeito, ele tentou ir atrás, e aí o Jobs ficou furioso porque ele estava construindo uma outra coisa. Por quê? Porque tinha uma cláusula lá na empresa da Apple que se desenvolvesse projetos paralelos aos de computação da própria empresa, não podia ser feito. Isso, não podia ter projetos paralelos. Então o que o Jobs fez daquele seu jeito, se você conhece a história dele, o seu jeito bem carinhoso de ser, ele foi até lá e falou, ou você me entrega ou destrua tudo. Então, obviamente, o outro não gostou do que ouviu e viu, e a discussão foi grande. Obviamente, teve uma ruptura bem grande ali na empresa, na Apple. Só que muitas pessoas da própria empresa tomaram o partido do Wozniak, não do Jobs, porque viram que ele estava sendo muito preciosista e fazendo o quê? Guardando o rancor da insatisfação do outro para não deixá-lo trabalhar ali naquela outra coisa que poderia render frutos também. Até que pouco tempo depois, o que aconteceu? O Jobs estava numa situação tão insustentável dentro da empresa que ele foi até demitido da própria empresa que ele criou. A história não acaba aqui, depois eu volto nela, mas eu queria mostrar que, em primeiro lugar, a título de introdução, é que às vezes nas nossas vidas, belas histórias são construídas ao longo do tempo, de amizades, de coisas boas que a gente faz, com propósitos legais, só que elas podem ser manchadas com o tempo, ou até destruídas por conta da dureza do nosso coração, por conta de um rancor guardado, por conta de um egoísmo que você coloca e da pecaminosidade do nosso coração. O que esses dois que eu citei no início, Jobs e Wozniak, construíram foi algo grandioso, mas depois eles se afastaram completamente, afetando aquilo que construíram. Isso é só um exemplo de vários que a gente pode ter na vida ao longo da história. E no texto de hoje a gente tem uma história que mostra isso. A gente tem aqui Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, até então, eles são a dupla missionária da Bíblia. Eles são de fato uma dupla. Eles viajaram juntos e fizeram muito pela Igreja de Cristo. Eles foram os pioneiros em fazer missões de longo prazo no meio dos gentios, plantando igrejas. Dois homens grandes da história da igreja, santos.
mas a dureza dos corações deles causou tal desavença, como diz o nosso texto, que os fez até se separarem. E o que a gente pode aprender com isso? Com a discussão de dois homens até então admiráveis aqui para nós, que por fim vieram até a se separar. Não é tão comum a gente ver pregações nesse tipo de texto, mas ele nos ensina muitas coisas sobre o nosso pecado e sobre como Deus, apesar da dureza do nosso coração, continua usando o seu povo para os bons propósitos dele. Isso é algo muito importante da gente aprender, porque Deus continua a reinar e a conduzir todas as coisas. E é isso que eu quero que a gente aprenda nesse texto de hoje aqui. Em resumo, apesar do nosso pecado, Deus continua nos usando para o bom propósito da sua glória. Em resumo, é isso que a gente vai aprender nesse texto. Apesar do nosso pecado que corrompe as coisas, que distorce os propósitos, Deus continua nos usando para o seu bom propósito da sua glória. A gente vai ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, a gente vai ver que a dureza do coração distorce os bons propósitos. A dureza do coração distorce os bons propósitos. Olha novamente o início do texto, olha aí, a partir do verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Vamos contextualizar aqui para a gente lembrar onde a gente está na história de Atos dos Apóstolos. O capítulo 15 de Atos, como a gente viu, é o capítulo importante que fala sobre o Concílio de Jerusalém, que discutiu a respeito da necessidade ou não dos gentios cristãos realizarem a circuncisão, né? E a decisão do concílio foi que não havia necessidade dos gentios se circuncidarem. Ou seja, os gentios eles tinham de ser aceitos como membros plenos da Igreja de Cristo, sem a necessidade deles se tornarem judeus antes. Não precisa passar pelo judaísmo para você ser cristão, basta Cristo. Então não precisa da circuncisão. Essa decisão foi comunicada via carta para as igrejas gentias, e essa carta foi enviada por Paulo e Barnabé, que eram os enviados lá de Antioquia, né, uma igreja gentia, junto com dois renomados aí, presbíteros, né, lá de Jerusalém, que eram Silas e Judas Barsabás. Então esses quatro viajaram de volta e foram nas igrejas gentias mostrar o resultado por meio da carta que o concílio escreveu. Após tudo isso, Paulo e Barnabé eles permanecem ali em Antioquia, por quê? Porque eles são daquela igreja, e ficam evangelizando ali há algum tempo, instruindo os irmãos na fé em Cristo. Aqui o nosso texto começa, e ele começa com uma passagem de tempo generalizada, né? Alguns dias depois, ou seja, a gente não sabe quanto tempo passou, mas passou-se um tempo e surge no coração de Paulo novamente a vontade de ir viajar para pregar o evangelho. Não só para isso, porque veja qual é o ponto principal dele aí no texto. Ele tinha o desejo de pastorear as igrejas que haviam sido plantadas. Ele queria visitar aquelas igrejas que já haviam sido constituídas. Por que ele queria fazer isso? Pensa só você naquela época, uma época em que não tinha esse tanto de igreja que a gente tem hoje, que não tinha internet, que não tinha nem a Bíblia formada completamente. Então, Paulo sabia das dificuldades que essas igrejas novas deviam passar, por serem jovens igrejas, com líderes, na sua maioria, inexperientes também. Então, Paulo sabia que eles precisavam de apoio e Paulo queria apoiá-los. Além disso, provavelmente ele queria levar também a carta dos concílios, ou do concílio, na verdade, né, para outras regiões, para que outros gentios pudessem também ter alento e alegria no coração de saber que Cristo era suficiente para eles, e eles podiam ser membros da igreja sem precisar ser judeus, né? E certamente Paulo, apóstolo como era, ele também tinha o desejo de pregar o evangelho em novas regiões. Então, ele tem tudo isso em mente, o que ele faz? Ele resolve viajar. E para vocês terem uma visão mais panorâmica aí dos acontecimentos do livro de Atos e de
e do Novo Testamento de uma forma geral, esse desejo de Paulo aqui é pela segunda viagem missionária, né, pela que vai ser a segunda viagem missionária. Essa segunda viagem ela é bem importante, Paulo alcança e planta novas igrejas importantes que vocês conhecem. Por quê? Porque ele queria ir ali na região da Ásia, mas a gente vai ver em breve aqui nos próximos capítulos que Deus ele faz uma curva no plano de Paulo. Deus fala, Paulo, você quer ir para lá? Não, vai para lá. E aí o Espírito Santo manda Paulo ir para outro lugar, e Paulo vai para a Europa. E aí Paulo planta ali igrejas conhecidas nossas, como Tessalônica, como Filipos e a igreja dos Coríntios, né? Igrejas para as quais ele escreveu cartas, né? Carta de Coríntios, de Filipenses e de Tessalonicenses, né? Então, para você ter uma visão panorâmica, essa é a segunda viagem missionária que vai se iniciar. Esse aqui é a introdução. Hoje nós estamos vendo a introdução dessa viagem missionária. O que Paulo faz? Paulo convida Barnabé para essa nova viagem. E isso era a coisa mais natural possível para ser feita, né? Por quê? Porque Barnabé era o seu companheiro, Barnabé era sua dupla, ele foi o cofundador dessas igrejas junto com Paulo, era seu amigo e enviado pela igreja juntamente com ele. Ele era a escolha ideal, né, para eles continuarem o trabalho. E Barnabé aceita o convite. E provavelmente ele devia estar tão animado quanto Paulo para viajar, para entrar nessa empreitada mais uma vez. Mas Barnabé tem uma ideia. O versículo aí diz que Barnabé, então, fala algo mais ou menos assim, vamos levar João Marcos mais uma vez com a gente? Talvez Barnabé tenha até mencionado de antemão alguns argumentos a favor disso, né? Falando assim, ele está mais maduro agora, ou então ele está mais preparado, ou então eu acho que finalmente chegou o momento dele, na última viagem não era, mas agora é. Alguma coisa assim eu imagino que ele deve ter falado com Paulo. Se você não se lembra, deixa eu refrescar a sua memória. Primeiro, Marcos, ele tinha viajado com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Aí eles foram até Chipre, pregaram ali, e quando iam para a Ásia Menor, Marcos simplesmente foi embora de volta para Jerusalém. E não sabemos por que ele abandonou a viagem, mas a gente sabe que Paulo ficou bem chateado com isso. A gente sabe por causa deste texto aqui, que nós estamos olhando hoje. E outra coisa importante que talvez você não se lembre, mas Marcos também era primo de Barnabé. O que talvez fez o coração de Barnabé ser mais mole com ele. Ou algo assim. Enfim, informações para você se lembrar de quem é Marcos. Paulo, então, ele se opõe a Barnabé. O que podemos certamente conjecturar aqui é que ele não confiava em Marcos e achava que a ida dele seria um risco mais prejudicial do que benéfico para essa viagem missionária. E que risco seria esse? Dê uma olhada aí no versículo 38, que o argumento que Paulo usa é que ele não achava justa a ida de Marcos. O que ele quer dizer com não achar justa, né? Me parece que é porque talvez houvesse uma limitação de pessoas para essa viagem. Você não pode ir com um grupo enorme de pessoas porque você não tem onde ficar, você não tem comida para todo mundo e tudo mais. Então você tem que escolher a dedo quem são essas pessoas que vão. E então Paulo não achava justo levar uma pessoa em quem ele não confiava ou que se mostrou não confiável para uma viagem tão importante. Talvez, na opinião de Paulo, se fosse para levar mais alguém, era melhor levar Silas, né? Outro que aparece na história e que a gente vai ouvir falar mais dele daqui para frente. Porque vai que Marcos os abandonasse outra vez e os deixasse na mão, né? Talvez esse era o risco que Paulo estava contando aqui. Então, a gente tem uma situação. Barnabé queria levar Marcos. Paulo não. O que a gente faz quando tem esses impasses, né? Normalmente a gente apresenta os argumentos de cada um dos lados e tenta chegar numa solução. O problema é que não foi isso que aconteceu. O texto diz, o verso 39, diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Lucas, que é o escritor de Atos, ele é meio contido aqui. Dá a entender que Lucas não está querendo contar essa história, ele conta só para questões históricas mesmo, para a gente entender por que houve uma separação de Paulo e de Barnabé.
Mas essa palavra para tal desavença ela é importante. É uma palavra só no grego, que ela pode ser entendida como grande irritação, ou pode ser entendida como uma disputa raivosa, ou ainda algo que provoca a ira. Quando você tem essa informação em mente agora, você entende que a discussão entre eles não foi uma coisinha assim amistosa, né? Foi grande. Foi grande. E para quem achava que os santos apóstolos não tinham problemas de brigas e desentendimentos, está aí uma história triste dessas. Alguns colocam aqui que essa motivação talvez seja muito pequena, né? Era só se Marcos vai ou não vai? Será que isso levou eles a brigarem tanto assim? Será que não tem algo mais profundo por trás? E esse algo mais profundo, tem gente que acredita que há sim. E está lá em Gálatas 2. Abre lá em Gálatas 2. A gente passou por isso no domingo que eu falei da pregação do Concílio de Jerusalém. Mas é importante voltar ali para entender esse ponto. Olha o que diz em Gálatas 2, verso 11, a partir do 11, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Cefas é Pedro, tá? Apóstolo Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, gentios lá da igreja de Jerusalém, que Tiago era pastor, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Deixa eu só explicar aqui, para retomar aqui a ideia. O que está acontecendo? Pedro ele está sendo meio que ludibriado por aqueles que falam que os gentios eles deveriam cumprir as leis judaicas, circuncisão e tudo mais da lei de Moisés. Tá? Isso aqui é antes do Concílio de Jerusalém. Tá? Aí o Concílio de Jerusalém tratou isso aqui e falou que não precisa. Eles podem sim ser recebidos como membros da Igreja de Cristo plenamente, sem a circuncisão. Só que olha o verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Pode voltar lá para Atos. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Nesse evento de Gálatas 2 que Paulo mostra para a gente, tanto Pedro quanto Barnabé foram dissimulados, como diz o texto, pelos judaizantes e começaram a se afastar dos gentios. Nessa época, Paulo fez o quê? Paulo confrontou Pedro. Se você continuar lendo Gálatas 2, você vai ver que Paulo confrontou Pedro e disse que ele estava errado e precisava tomar o caminho correto. Se ele confrontou Pedro, e o nome de Pedro está em primeiro porque ele é o apóstolo Pedro, certamente ele confrontou Barnabé também nessa época aqui, porque Barnabé também estava sendo dissimulado ou influenciado. Então, muitos dizem que, por causa disso, Paulo guardou no coração esse evento e provavelmente não tinha mais aquela plena confiança em Barnabé como ele tinha antes. Não sabemos se isso é verdade, isso é uma conjectura aqui que a gente está fazendo, mas se for verdade, a gente pode ver o apóstolo Paulo guardando rancor no coração e talvez Barnabé querendo que Paulo aceitasse as exigências dele por conta desse abalo na relação ou algo assim. O que mais uma vez mostra falhas, né? Bom, voltando para Atos, Lucas aqui ele não faz juízo de valor. Ele não diz para nós quem está certo e quem está errado no texto, tá? Nem a gente deveria insistir nisso, né, em investigar esse casos de família apostólico aqui, tá? Não. Talvez Marcos aparentasse ser ainda imaturo e Paulo estivesse certo em desconfiar dele. Ou talvez Paulo devia estar sendo muito duro e Barnabé foi perdoador. Foi mais uma pessoa mais misericordiosa com Marcos. Qual dos dois está certo? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que isso gerou uma discussão feia, onde ambos permaneceram endurecidos em seus corações, sem chegar a uma solução amigável, o que mostra que, independentemente de quem estivesse certo, no fim ambos se mostraram
errados. E aí, o que a gente aprende com isso aqui? Eu acho que duas coisas são muito importantes para nós aqui, nesse primeiro ponto. A primeira é, a gente olha para esse texto e a gente consegue olhar para nós, porque a gente passa por isso também. Por muitas vezes, o nosso coração é duro e rancoroso também. Diversas vezes. O quanto, ao invés de pensarmos no bem do propósito da discussão que você talvez entre, ou no bem da relação que você tem com certa pessoa que você está discutindo, a maioria das vezes a gente quer apenas sair vitoriosos ou termos nossos argumentos acatados. A gente tira a nossa mente do propósito correto e a gente olha para nós. A gente olha para a nossa vitória, para a nossa responsabilidade e tudo mais. Às vezes, ser firme numa discussão é importante, especialmente quando a verdade está em jogo. Nesses casos, a gente tem que ser firme mesmo, mas muitas vezes a gente entra em discussão por bobeira, ou por causa do nosso egoísmo, do nosso ego. Por exemplo, frases como, assim, fui eu quem fiz tal coisa, olha para mim. Ou então, eu dei a ideia para esse negócio dar certo. Ou então, a melhor forma de fazer tal coisa é a que eu falei. Eu já vi inúmeras vezes exemplos como esses virarem grandes discussões, que deixam as pessoas ressentidas umas com as outras. Mas você percebe que a maioria das vezes elas são banais. Por quê? Porque o resultado é o que deveria ser mais visado. Sabe quando você fala, fui eu quem fiz? Você só quer que as pessoas olhem para você, isso é orgulho. Sendo que o negócio está feito. Sabe, às vezes é interessante a gente ter um reconhecimento de fato. Mas se não tem, a glória é de Deus. Mas a gente quer dizer que somos nós as grandes mentes por trás, que as nossas ideias são melhores que as dos outros, que tem que ser do nosso jeito e não do outro. E assim a gente discute, cria ressentimento, cria desavença e só mostra orgulho ao invés de graça. Coração duro, meu irmão, distorce os bons propósitos. Segunda coisa que eu quero que a gente aprenda aqui é que às vezes a gente olha para esse texto e vê que são Paulo e Barnabé, dois homens grandes, e a gente às vezes até se orgulha de dizer, se até homens igual Paulo e Barnabé, homens de fé como esses, fizeram esse tipo de coisa, o que dirá a gente? Não deve ser esse o nosso aprendizado aqui no texto. A gente pode sim perceber que mesmo homens santos e usados por Deus pecavam e caíam em coisas erradas, só que isso não deve ser desculpa para que a gente peque. Não deve ser desculpa para que, se eles fizeram, então, eu sou peixe pequeno, tudo bem eu fazer. Não, mas tem que ser um alerta para a gente entender quão grande é o pecado, que se afetou eles, ele pode dominar você. Como disse um grande teólogo chamado R.C. Sproul, nós não temos santos infalíveis. Porque às vezes a gente olha para o catolicismo romano e às vezes parece isso, né? Nós não. A gente olha para os nossos heróis e a gente vê que eles são falhos, sim. E a Bíblia não faz a menor questão de tentar encobrir isso. Na verdade, a Bíblia mostra com ênfase para o nosso aprendizado as falhas dos nossos grandes heróis. De que não há nenhum sequer que é sem pecado, a não ser o próprio Cristo. E é por isso que a gente depende tanto dele. E também porque nos mostra que Deus utiliza pecadores como são para desenvolver a sua obra nesse mundo. Outro comentarista chamado Dennis Johnson, ele diz uma frase que eu achei marcante. Ele fala assim, o fato que Deus usa servos pecadores nunca desculpa os nossos pecados, mas sempre glorifica a graça de Deus. Meu irmão, é graça de Deus sobre nós. E é exatamente isso que eu quero tratar agora no nosso segundo e último ponto nesse texto.
Segundo lugar, a gente vai ver que a soberania de Deus realiza o seu bom propósito apesar de corações duros. A soberania de Deus realiza o seu bom propósito apesar de corações duros. Veja a continuação do texto na segunda metade do versículo 39, a partir da segunda metade desse versículo. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Cilícia e Síria, confirmando as igrejas. Bom, Paulo e Barnabé se separam e cada um vai para um canto, né? Barnabé, levando Marcos com ele, seguem para Chipre, e Paulo, agora levando Silas com ele, seguem para as regiões da Síria e da Cilícia. Interessante que ambas as duplas agora formadas, né, seguem para destinos que possuem igrejas para serem pastoreadas. Ou seja, aparentemente continuam com o propósito inicial da viagem, né? O propósito inicial da viagem era visitar as igrejas para ver como é que os crentes ali estavam. Barnabé e Marcos, eles vão para Chipre, que é o local do nascimento de Barnabé, mas mais significativo que isso, é o primeiro local da primeira viagem missionária, né? Então, provavelmente eles plantaram igrejas ali, e Barnabé foi ali visitar para ver como é que eles estavam, então, lá em Chipre, junto com Marcos. Só um parêntese aqui. Atos não vai falar mais de Barnabé e de seu trabalho. Não é porque Barnabé se perverteu ou qualquer coisa assim, não. Inclusive, a gente tem fontes extra-bíblicas, né, que contam coisas sobre Barnabé, dizendo que ele fez um grande trabalho ali na região de Chipre, a ponto da igreja ortodoxa cipriana, ela considera ele como o grande bispo fundador ali da igreja, né? Então, Barnabé continuou um trabalho grandioso também como missionário. Mas, Atos, Lucas segue o apóstolo Paulo, por isso que a gente vai ouvir falar agora só do caminho que Paulo prossegue agora. Bom, Paulo e Silas, eles seguem outras regiões, seguem para outras regiões, né? A gente vai ver que eles vão visitar igrejas que a gente já conhece, de Listra e de Derbe, região ali da Galácia também, né? Onde anteriormente eles também haviam plantado igrejas, ou seja, eles seguem o mesmo propósito inicial. Aí você fala, então tá tudo bem. Só que a gente não pode se deixar enganar aqui. O fato deles seguirem com o propósito positivo da missão não quer dizer que eles chegaram a um acordo, a uma solução imediata ali. Se tivesse ocorrido uma reconciliação entre eles, com toda a certeza do mundo, Lucas teria contado isso para nós aqui em Atos. E ele teria escrito isso sem o menor pesar. Mas o que mostra para nós é aparentemente o contrário, né? Lucas, ele coloca quase como se fosse uma nota de rodapé. Eu só preciso explicar para vocês por que não é Paulo e Barnabé mais. Foi porque eles brigaram. Pronto, vamos para frente. Agora é Paulo e Silas. Então, o que aparenta para nós aqui, que a Bíblia está dizendo, é que Paulo e Barnabé realmente brigaram e cada um tomou seu caminho sem uma reconciliação imediata. Entretanto, o meu ponto aqui é mostrar que, apesar da briga, apesar do desentendimento, do ressentimento, da falta de reconciliação, Deus utilizou tudo isso para o seu bom propósito. É impossível, por exemplo, você não lembrar de uma história lá de Gênesis, de José e seus irmãos. Você lembra dessa história? Lá no final de Gênesis, os irmãos reencontram com José e eles têm medo de José fazer alguma coisa com eles. O que José fala lá no finalzinho? Deus tornou o mal de vocês em bem. Deus é mestre em fazer isso. Ele sabe que nós somos pecadores e que a gente vai errar. Mas ele jamais deixaria que os propósitos dele fossem frustrados pelos nossos pecados. Jamais. Inclusive, eu utilizei um texto hoje durante o culto, que foi lá de Jó, que Jó fala exatamente isso. Os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Quem sou eu? Apesar do meu pecado, o Senhor é Deus. É o Senhor quem guia todas as coisas. Então Deus, ele segue o seu propósito. Como é que ele faz isso?
Vamos entender aqui. Perceba, primeiro, diferente de Barnabé, Silas ele não tinha o mesmo nível de relacionamento com Paulo. Silas ele nunca foi chamado de apóstolo, ou seja, ele nunca acompanhou Paulo como um igual, mas como um subordinado. Paulo seria o líder de Silas na viagem. E era diferente com Barnabé. Barnabé ele começou como líder de Paulo e depois eles foram se igualando ali, eles se consideravam como iguais. E o que Deus fez então aqui por conta disso? Deus separou 2 líderes para seguirem projetos diferentes e ampliar a obra. Ou seja, Deus está expandindo a obra missionária em mais regiões, está fortalecendo mais igrejas em menos tempo, está ampliando o alcance das visitas. Além disso, Deus pega 2 líderes da igreja, homens sábios engajados no trabalho, que eles sabem que vão realizar bons trabalhos em regiões diferentes, e eles ainda vão treinar novos jovens para serem futuros missionários ou futuros líderes da igreja de Cristo, para continuar esse trabalho posteriormente. Percebe que Deus sempre, apesar do nosso pecado, Ele faz com que a obra continue sendo perfeitamente conduzida? Deus continua, meu irmão, a conduzir todas as coisas nesse mundo, de acordo com o seu bom propósito. Apesar do pecado, das desavenças, do ressentimento que pode surgir. A soberania de Deus, ela continua guiando esse mundo. E faz com que ele vá de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus e não a nossa. E a gente tem que entender que isso é maravilhoso. Porque se dependesse de homens de corações duros como nós, muitas vezes, o propósito se perderia sempre. Mas Deus sempre tem o seu propósito bem estabelecido, apesar de nós. Portanto, para concluir, os nossos pecados, a dureza do nosso coração pode distorcer bons propósitos, mas jamais vão mudar os planos de Deus. O que a gente pode concluir com isso? Deixa eu voltar na história do Steve Jobs. Após a demissão da Apple dele, ele ficou alguns meses frustrado, entristecido com tudo aquilo, até que ele pensou assim: eu amo o que eu faço e eu faço isso bem e eu quero fazer isso. Então o que ele faz? Ele começa de novo. Ele abre uma nova empresa chamada Next, e ele chama pessoas confiáveis ali para trabalhar com ele e inicia um novo projeto. Em 5 anos, essa empresa desenvolveu grandemente. A ponto dele, por exemplo, comprar um estúdio que você deve conhecer, chama Pixar Studios. Maior estúdio de animação no mundo hoje, né? E além disso, essa empresa desenvolveu tanto que a Apple olhou para ela e falou: peraí, vamos fazer uma proposta para o Steve Jobs? E eles fizeram uma proposta para ele e a Next foi comprada pela Apple, ou seja, o Steve Jobs voltou para a Apple e em pouco tempo ele se tornou CEO ali da empresa, e dali ele não saiu mais até ele ter que ser afastado pelos problemas de saúde dele. Então, o que ele fez após retornar, eu não preciso nem dizer, porque está no bolso de vocês aí, né? As criações e as coisas fantásticas que ele fez na Apple. Mas essa volta fabulosa aí dele não foi pura sorte. Ele conta que foi amargo. E tem um discurso que ele fez certa vez que ele se abriu, por isso é considerado um dos discursos mais marcantes dele, e ele conta dos seus erros, dos seus fracassos, mas também da sua vontade de recomeçar e da oportunidade que ele tinha para recomeçar. E ele disse assim nesse discurso: eu estou certo de que nada disso teria acontecido sem a demissão. O sabor do remédio era amargo, mas creio que o paciente precisava dele. Quando a vida jogar pedras, não se deixem abalar. Estou certo de que meu amor pelo que fazia é o que me manteve ativo. É preciso encontrar aquilo que vocês amam e isso se aplica ao trabalho, tanto quanto à vida afetiva. Seu trabalho terá parte importante em sua vida e a única maneira de sentir satisfação completa é amar o que vocês fazem. Caso ainda não tenham encontrado, continuem procurando, não se acomodem. Ele disse isso para estudantes que estavam se formando numa universidade. E eu acho que Jobs estava meio certo. É importante a gente não se acomodar
devido às dificuldades dessa vida, às desavenças dessa vida, dos ressentimentos e tudo mais. É importante também a gente ter amor por aquilo que a gente faz e amar e fazer as coisas com amor. Isso é importante. Só que o problema de Jobs é que ele apontava o seu amor para coisas finitas. Ou seja, por mais que você trabalhe com aquilo que você ama, meu irmão, e isso é uma coisa boa, ou pode ser uma coisa boa, isso não é receita da alegria e do sucesso. E Jobs, ele falou como se fosse, mas não é. Sabe qual é o segredo do contentamento? O segredo do contentamento, meu irmão, ele está em Cristo. E o que isso tem a ver com o texto de hoje? Tal como Jobs, a história de Paulo após a desavença com Barnabé, ela continuou também. A Bíblia, ela não teve a intenção de nos mostrar as emoções de Paulo, porque a Bíblia não é sobre Paulo. Então a gente não sabe como ele ficou após a discussão, a separação emocionalmente e tudo mais. Mas ele seguiu trabalhando e sabemos que ele fez um trabalho grandioso. Ele superou todas essas coisas, plantou muitas igrejas e levou muitos perdidos a Cristo. Mas tem algo que Paulo mostra no final da vida dele, que ele fazia muito bem. Ele passou cada vez mais a chamar pessoas para perto, a chamá-las de úteis e desenvolvê-las para a glória de Deus. Inclusive, lá em 2 Timóteo 4, versículo 11, ele cita uma delas. Não precisa abrir lá, não. Ele escreve assim para Timóteo. Ele está numa prisão, é a última carta que ele escreve na Bíblia, e Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, toma contigo Marcos e traze ele para mim, porque ele é útil para o ministério. Eu acredito que Jobs e o Wozniak, que eu citei no início, eles nunca se resolveram. Mas Paulo via que era importante não só desenvolver o trabalho, mas demonstrar o amor de Cristo. E isso envolve amar e se reconciliar. E isso envolve servir bem e servir em amor. Num dos filmes que relatam a história do Steve Jobs, tem uma cena da discussão entre o Wozniak e o Jobs. E ao final da discussão, o Wozniak diz assim: sabe qual a diferença entre mim e você, Jobs? Você é um babaca, no sentido de os seus produtos são bons, mas você não, você é uma pessoa ruim. E o Jobs retruca assim: você entendeu? É essa exatamente a ideia. Não importa quem eu seja, desde que o meu produto seja bom. E o Wozniak, então, ele finaliza a discussão assim: acho que é você quem não entendeu, porque é possível ser honesto, decente e talentoso ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso para acabar agora? Saibam que Deus nos usa apesar dos nossos corações duros, apesar de quem nós somos, mas saiba também que aqueles a quem Ele salvou, Ele transformou de certa forma. E é uma forma, tem muito a ver com isso aqui. A Bíblia diz que Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, cheio de vida, cheio de uma nova vida em Cristo Jesus, dada pela cruz de Cristo. Por isso, sirva aos propósitos de Deus nesse mundo, mas sirva em amor. Não um amor próprio, ou um amor ao que você faz de bom, ou um amor às suas ideias e vontades. Não é esse tipo de amor que Deus quer de você. Mas um amor como o amor de Cristo. Um amor desprendido de si mesmo, um amor que busca o bem do próximo e do reino de Deus. Ou seja, dê o seu melhor, mas ame ao mesmo tempo. E uma última coisa: caso você já esteja dentro de um relacionamento quebrado, ressentido, saiba que não há nada nesse mundo que não possa ser restaurado pelo amor de Cristo. Seja uma volta renovadora desse relacionamento anterior, ou seja, um novo caminho em Cristo. Mas que sua vida seja dirigida totalmente por aquilo que Cristo nos instrui a fazer, pelo amor dele, pela vontade de Deus, apesar dos nossos corações. Saiba, ele continua trabalhando em cada um de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por este
pequeno texto da tua palavra que mostra uma história tão triste de uma desavença entre dois grandes homens da história da igreja, mas o Senhor continuou trabalhando no coração deles e eles se desenvolveram e